presente. Então não é o local, é a presença dele. É nós que levamos essa presença. Quando nós vamos em algum lugar que fala que está sendo pregado, é por quê? Porque você sabe que lá vai ter a presença do Senhor. Então nós nos alegramos em poder senti-la. Nessa oportunidade nós vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus. No livro de Marcos. Glória a Deus. Nós já falamos aqui hoje, irmãos. Já estaremos saciados de tantas palavras maravilhosas que o Senhor já falou comigo e com você. Só que, como assim, irmã Dani? A gente tem que estar ligado quando Deus está falando, irmãos. A palavra de Deus é a maior profecia que existe. Então ela fala, através dos louvores, Deus se manifesta a presença dele. Talvez você entrou aqui se sentindo tão abatido, mas os louvores falaram o seu coração. A palavra tem falado, porque ela é a esperança. Só existe a esperança no Senhor. Talvez você está como uma árvore cortada, mas a palavra do Senhor diz que é o cheiro das águas. Na presença do Espírito Santo, Ele faz florescer novamente. Ele faz florescer a esperança das promessas na sua vida. Por mais que você tomou caminhos, né? Porque só Jesus é o caminho. Mas talvez você tomou outros caminhos que não levasse ao Senhor. Talvez você ainda está perdido como ovelha. Mas não tem problema, o caminho já está aqui no lugar. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Esse moço também estava num caminho. Deus tem algo a falar no nosso coração nessa tarde. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que tem Bíblia, ajude quem não tem. Encosta pertinho do outro aí, para que ele também possa fazer parte desse alimento, desse pão. Divide o pão seu aí, que é a palavra de Deus. Hein? Vamos ler para ganharmos tempo nessa tarde maravilhosa. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo... Tá fraco? Pelo... Caminho. Ei, Deus. Oh, glória. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, já foi orado em concordância a oração do meu irmão, Senhor. Diante da tua palavra, que é a maior profecia. Eu creio, Pai, que o Senhor gerou meu coração, porque tem pessoas, Pai, que necessitam, nós necessitamos ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa tarde. Pai, eu te peço, quebranta os corações nessa tarde. Abra o nosso entendimento. Pai, a tua palavra diz que ela é como espada, que ela entra e penetra. E ela conhece, Pai, discerne, Pai, as nossas necessidades e a intenção do nosso coração. Portanto, nessa tarde, fala conosco, Pai. Que o Senhor venha gerar milagres. Que o Senhor venha gerar cura. Que o Senhor venha gerar salvação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. Pode glorificar Deus. Porque Ele é bom e Ele está nesse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos que Jesus, o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples. Jesus, ele estava, na verdade, dentro do seu ministério, ele tinha relacionamento com vários tipos de pessoas.
com pessoas da sociedade, com pessoas mais simples, mais humildes, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus, todos nós, irmão Daí, somos iguais, não importa. Jesus, ele começa a perceber uma coisa: a fome e a sede que as pessoas têm. E quando as pessoas têm fome e sede de Jesus, irmãos, Jesus para tudo para ouvir elas. Jesus para tudo para poder abençoar elas. Jesus para tudo para honrar a fé delas. Então, o que acontece? Dentro do ministério de Jesus Cristo, nós sabemos que o nosso mestre, ele pregava, ele curava, ele arrastava multidões, porque a palavra do Senhor vai dizer aqui: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Mas existe uma diferença, irmãos. A multidão, ela só está ali para ver alguma coisa. A multidão, muitas das vezes, elas... Pode ser que no meio da multidão torne-se discípulos também. Porque muitas das vezes as pessoas serão atraídas pelos milagres, pelos sinais de Jesus. E a multidão, ela pode se tornar discípulo também, lógico. Mas muitos outros também, como multidão, só queriam os milagres de Jesus. Mas nessa tarde eu creio que aqui tem discípulos. Por mais que você ainda não entendeu o que Deus está fazendo na sua vida, mas discípulos é aquele que renuncia, é aquele que começa a caminhar, a seguir Jesus, que começa a ter algo especial que brota dentro dele e faz ele ter vir onde Jesus está. E a palavra vai dizer que Jesus, ele percorria. Depois foram para Jericó. A história vai dizer, irmão, se nós formos estudar, que Jesus, ele passava novamente ali por Jericó. E naquele caminho existia um cego. E aquele cego, ele não tinha vista, mas ele ouvia. O cego ouvia. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que todos nós aqui temos ouvidos, estamos ouvindo, e essa palavra vai gerar fé dentro de mim e de você. Porque imagina só o cenário de um cego mendigo, porque a palavra vai dizer: Bartimeu, cego, filho de Timeu. A palavra do Senhor, ela frisa em falar que ele era cego, irmão. Era a identidade que aquele homem tinha. Era o modo que aquele homem se encontrava, na beira do caminho. Mas será por que Jesus voltou novamente por ali? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus voltou novamente? É porque eu aprendo com Jesus, o nosso mestre, irmão, que todas as vezes que ele vê um coração que tem necessidade sincero, por mais que ele ainda só ouviu falar de Jesus Cristo, mas ele tinha aquela necessidade ali, Jesus, ele vai até aquele lugar. E o que mais me chama a atenção é na beira do caminho. Pode ser que aquele caminho que estava ali, aquele homem estava perdido por ali, mas Jesus, ele passa naquele caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava ali juntamente com a multidão era muita gente, irmãos. Não era só pessoas reunidas como nós estamos aqui. Eram muitas pessoas mesmo. E ele ouviu, quer dizer, corrigindo, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. Imagina que aquele povo vinha no caminho, conversando, como a gente vai evangelizar por aí. No caminho nós vamos falando de Jesus, das maravilhas. E aquela murmuração começou a acontecer perto daquele cego. E ele já ouviu falar dos feitos e milagres. O que aquele cego fez? Ele não perdeu tempo. Tem muitas pessoas que Jesus está no meio, ele está conversando, ele está distraído. Em vez dele gritar e clamar por aquele que pode, como foi bem falado e expressado pela nossa irmã Alice, nós não fazemos nada. Quem faz é Jesus. Ele que te atraiu até aqui. Mas aquele cego nos ensina algumas lições essa tarde. Ele nos ensina que quando você tem oportunidade, quando Jesus vai passar, você ouve, você tem que agarrar aquela oportunidade. E era a última vez que Jesus ia passar por aquele lugar. E aquele cego não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele já o tinha ouvido, irmãos. Ele já sabia que Jesus podia curar. Ele já sabia que Jesus podia resolver o problema dele. Tem tantas pessoas que vai buscar em tantos lugares. Olha a inteligência daquele cego. Quando ele ouviu falar, ele começou a clamar.
começou a clamar. É isso que você precisa fazer diante de Jesus. Tua vida não muda porque tu fica calado, tu não clama. Jesus já está aqui nessa tarde, você continua calado, preocupado com o que está lá fora, sendo que o dono do milagre está aqui no meio nosso. Sua vida só vai mudar quando você tomar uma atitude. Aleluia! E nós vamos aprender algumas lições com esse cego nessa tarde. A primeira coisa que o cego fez foi tomar uma atitude. Ele não é bobo. Em vez de pedir, o que o mendigo faz? Ele pede o quê? Ele pede dinheiro. Ele viu que era o dono da vida, ele vai pedir esmola. Ele foi pedir um milagre dele, rapaz. Ele foi pedir para... O que ele precisava? Qual era a necessidade dele? De enxergar. Ele usou, irmãos, aquilo que ele tinha. Eu sempre falo isso, para poder conseguir aquilo que ele não tinha. Porque com Jesus é assim. Quando você usa o pouco que você tem, mesmo na sua pouca fé, na sua pouca força, Jesus vai te colocar num lugar mais alto. Aleluia. Jesus vai te dar com abundância, porque ele usou a voz e clamou. Primeira coisa, outra coisa que eu aprendo com ele, ele não teve vergonha. O que existia para impedir ele? Ele tinha um obstáculo, irmãos. Quem disse que não tem como você consegue vir quando você começa a servir a Jesus? Aqui era a multidão, porque a multidão falava, não, mestre. Mestre, não, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Olha o que a multidão falava com aquele cego. Para com isso. Quem é você? Você acha que o mestre vai olhar para você? Irmãos, Deus olha de dentro para fora, a intenção. Qual a sua intenção nessa tarde? Qual a intenção que te trouxe aqui nessa tarde? É a intenção sua, a sinceridade no seu coração. Glória a Deus. Deus, ele vai trabalhar em cima disso, como ele trabalhou na vida daquele cego. Tinha milhões de pessoas que acompanhavam Jesus, mas aquele cego, pelo clamor dele,